Então, sempre uma satisfação estar aqui com vocês, é uma alegria realmente, a gente acaba de tanto tempo já participando, vai ficando amigo de todo mundo, né? Então, não vou querer fazer aqui na frente nada muito formal, assim, uma conversa, né? A gente está aqui diante de um estudo, da possibilidade de aprendizado, a gente pode então compartilhar conhecimento, fazer uma bela discussão, a gente pode interagir normalmente, né? Só basta levantar a mão para a gente fazer de maneira organizada. A gente prepara a palestra com um índice, né? com alguma intuição. E daí quando a gente chega aqui na frente, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? A espiritualidade vai intuindo a gente de como deve começar, o que deve falar. Então acaba que o planejamento nosso ele existe para fins didáticos, né? Para ter um esqueleto assim, para a gente poder conversar, mas o que vai sendo falado assim, a gente sabe que vem do plano espiritual, né? Porque cada pessoa que está aqui precisa ouvir determinada partícula de tudo que a gente vai falar aqui, né? Não é toda a palestra para um ou para outro, a gente sabe que acaba absorvendo um pouquinho do Evangelho do parágrafo tal para as nossas vidas, né? De acordo com as nossas necessidades. Eles dão um remédio para nós, conforme a nossa necessidade, da mesma maneira que eles depositam os fluidos na água fluidificada ali adiante, né? Para que a gente possa tomar. Cada qual recebe o seu medicamento, né? Então, o tema do Evangelho hoje é amai os vossos inimigos. E no momento que eu estava preparando a palestra, lá me veio evidentemente a figura do Cristo. É essa figura. É óbvio que se você for no Google e pedir pelo Cristo, né, muitas das figuras dele na cruz são muito chocantes, né? Tem alguns filmes até que realmente retratam como Jesus foi injuriado, como ele foi machucado, com muita expressividade, né, e acaba comovendo demais. Eu acabei selecionando uma figura mais light, representativa, até porque a gente está na Semana Santa, a gente sabe que é uma semana que isso se passou, né, analogicamente, né, para lembrar que ele não tinha nada a espiar. É um Cristo, né, um Espírito. O Cristo não é um sobrenome, né, para a gente entender corretamente. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Ele é um espírito, então, na gradação dos espíritos, conforme o livro dos espíritos, é um espírito redimido, um espírito que já ascendeu, se tornou um contato direto de Deus, né? A gente diz médium direto de Deus. Então, portanto, ele já passou por tudo que deveria ter passado um espírito, desde que é criado simples e ignorante, até esse estágio em que ele se encontra. Portanto, não tinha nada a espiar, não tinha nenhum tipo de problema a resolver com ele próprio. Então, quando veio é um espírito puro. Entretanto, né, mesmo sendo um espírito puro, não tendo nada a espiar, sofreu todas essas atrocidades que a gente tem, né? O reporte que as Escrituras Sagradas nos contam. Mas em nenhum momento ele reagiu com falta de amor às situações que foram dirigidas para ele. Tanto que no final dessa passagem da crucificação, né, ele faz uma evocação a Deus e pede que Deus nos perdoe, porque nós não sabemos o que estamos fazendo, né? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então, a lição suprema de amor e caridade de Jesus, né? Além da obediência que ele tinha ao Pai, que também é um grande legado do Cristo, né? Mostrar que mesmo sendo um Cristo, um Espírito puro, elevado a um superior, que é Deus. E ele aceitou então passar por essas situações em nome de algo maior, que é nosso crescimento, é a nossa instrução. Então, nesse momento de dor, né, porque era uma pena infamante, é uma pena de morte, a pena mais degradante do que essa pena aqui, na época de Roma, só se ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Então imagine o sofrimento. Então, até algumas situações aqui, essa pequena cunha que foi colocada no pé dele não era típica da época das penas de morte romanas. O sujeito morria mais rápido sem o calço, porque ele ficava preso na cruz e tendia a descer, né, por causa do peso, e como não tinha nada sustentando, a sufocação era mais rápida e ele morria num tempo menor. Mas aqui os requintes de crueldade ainda foram um pouquinho mais avançados, né? Colocaram um calço e aí ele podia tomar ar ainda, ou seja, levou à morte um tempo maior, né? É uma situação mais degradante. Mas como eu disse aqui, ele não tinha nada a espiar. Tudo aquilo que nós sabemos que ele passou na vida, depois que ele começou as pregações, começou a mexer com as sombras das pessoas da época, né? Nunca reagiu com agressividade, nunca
colocou nada instintivo para fora. É um Cristo, né? Então reagiu e nos deixou então esse ensinamento do amai os vossos inimigos. Opa, aqui é diferente. Eu fiz esse slideshow numa sequência, mas a gente vai tentar fazer de maneira bem dinâmica aqui, movimentar ele. Esses são os temas, né? Retribuir o mal com o bem, que estão lá no Evangelho, os subcapítulos, né? Os subtítulos. Os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentai a outra, né? E a vingança, o ódio e o duelo. Por que a gente começa falando do Cristo? Porque a doutrina espírita, ela foi presidida por Jesus. A doutrina espírita não é obra de um homem chamado Kardec. Né? Embora a gente saiba aí que muitas vezes a gente até faz essa referência, né? Espiritismo kardecista e tudo mais, na verdade a doutrina espírita teve um presidente, tem um coordenador, que é o Cristo, planetário Jesus. Depois é óbvio que ele trabalhou com uma equipe, como a gente sabe que no plano espiritual é. Colocou os assessores dele de maneira que pudesse atender o objetivo que ele tinha, que também não é dele, é de Deus. Então Cristo não veio falar por ele, ele é médium direto de Deus, ele veio externar, colocar para nós o que o Pai pede. Então essa obra espírita é uma obra que tem um coordenador no plano espiritual, que trabalhou com vários espíritos, que precisou de alguns espíritos encarnados para daí poder colocar em forma assim, né? Em forma de livro, de informação que nós pudéssemos entender. Mas toda a coordenação, toda a supervisão é dele, é de Jesus. Então aqui tem uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí a resposta dos espíritos que trabalharam com Kardec, né, que evidentemente estavam com Jesus, responderam de maneira bem simples. Vê de Jesus, não escreveram uma monografia para dizer quem é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu, né, para nos servir de guia e modelo. Simplesmente pediu que nós direcionássemos os olhos para Jesus. Então, relembrando, né, que ele, um Cristo nada a espiar, sofreu todas as atrocidades e no momento final, respirando lá na cruz, respondeu: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. São crianças, né, estão em aprendizado ainda. Então esse é um grande legado. E assim toda a vida do Cristo, né, como exemplo. Voltando. Então, continuando, né, uma nota lá no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Não tem outro. Como foi colocado ali no slide anterior, é o tipo mais perfeito, aquele que realmente nós devemos direcionar nossos olhos. É óbvio que a gente projeta uma meta em Jesus e fica pensando assim: nossa, mas é difícil, é um Cristo, né? Então você acaba adotando intermediários para você usar de modelo. A gente tem muita dificuldade em raciocinar de maneira abstrata, a gente precisa de um modelo, de uma referência. Nossa forma de pensar exige que a gente tenha alguém para olhar. O Cristo é óbvio que foi relatado tudo o que ele fez, né? Mas parece inatingível num primeiro momento. Então ele também nos oferece situações intermediárias, os espíritos redimidos que estão conosco no plano espiritual ou estão encarnados, para que nós tenhamos uma escala para podermos também, de maneira paulatina, né? Um degrau por degrau, chegarmos um dia à perfeição, né? Mas, sem dúvida alguma, né, a perfeição moral que o homem pode aspirar nesse orbe é o Cristo, é Jesus. Bom, a gente faz todo esse apanhado falando do Cristo porque ele coloca num determinado momento lá, que fora da caridade não há evolução. Aí logo nós vamos entender que relação que existe entre a palavra caridade e o tema de hoje, que chama Amai os vossos inimigos. O texto que nós temos na tradução é: fora da caridade não há salvação. Mas eu costumo colocar evolução em vez de salvação, porque existe uma certa confusão com um termo
chamado salvacionismo, onde a gente acha que alguém vem nos salvar dos nossos problemas, quando na verdade a doutrina espírita, que é uma doutrina de responsabilidade, né? Ela nos ensina que isso cabe a nós mesmos. Não vai haver alguém que vai salvar você no sentido de eu posso ficar inerte e alguém me recolhe. Você senta à minha direita, você senta à minha esquerda, né? É preciso responsabilidade consigo mesmo. Então eu acabo sempre fazendo essa troca aqui, depois de algumas leituras, porque a doutrina espírita fala de evolução, né? Então, se nós não atuarmos dentro do conceito de caridade, nós não nos tornaremos espíritos elevados. Não tem outra saída. Tanto que esta frase é a frase do Cristo, por isso que nós mostramos que o Cristo é o modelo, o exemplo que Deus colocou, o mais perfeito, né? Então, diante de todo esse conceito a respeito de que é um espírito crístico, fica bem evidenciado aqui que se nós não andarmos nessa linha da caridade, nós não atingiremos o grau de espíritos redimidos. Nós vamos ter que suceder novas encarnações dolorosas, em orbes, às vezes até em condição pior do que a Terra nesse momento, até que a gente consiga adotar esse estandarte aqui da caridade. Então, amai os vossos inimigos tem muita relação com a palavra caridade, porque foi dado acesso ao pensamento do Cristo numa pergunta no Livro dos Espíritos. Kardec, muito habilidosamente, né, fez a pergunta para os espíritos: qual é o significado da palavra caridade conforme entendia Jesus? Isso a gente já comentou algumas vezes, né, é bastante raro, porque nós tendemos a tentar entender como um Cristo pensa, como isso não é possível. Nós não temos a mínima condição de entender a forma de pensar de um espírito dessa envergadura. O contrário é verdadeiro, né? Jesus conhece como nós pensamos, as nossas dores, mas nós atingirmos a forma de pensar dele, não. Mas nessa pergunta, eu acho uma pergunta assim, interessantíssima no Livro dos Espíritos, pediram para Jesus, por intermédio de médiuns e de outros espíritos que trabalharam com o Cristo na formação da doutrina espírita, pediram para ele dizer o que é caridade. Porque se ele coloca uma frase lá, fora da caridade não há evolução, e não explica o que é caridade, nós estaríamos, como dizem por aí, correndo atrás do rato, né? Como um cachorro que fica correndo sem saber como fazer. Então, a doutrina espírita tem esse condão, né, de explicar, de nos orientar, de esmiuçar as coisas. E aí Kardec, orientado evidentemente, né, qual é o significado da palavra caridade conforme entendia Jesus. Como se tivesse dado acesso a um dicionário para nós. E aí a resposta dos espíritos veio dessa forma. O que é caridade conforme entendia Jesus? É a benevolência para com o próximo, a indulgência para com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. É óbvio que depois, à medida que você vai se entendendo com a doutrina espírita, cada etapa dessa aqui, benevolência, indulgência, defeitos alheios, perdão das ofensas, você vai conduzindo o estudo para tentar tornar prático e aplicar no dia a dia, né? Então o perdão das ofensas faz parte daquilo que nós chamamos caridade. Portanto, quem não consegue perdoar, não consegue atuar na caridade, não consegue atuar na caridade, não consegue evoluir, né? Fora da caridade não tem evolução. Então caridade, indulgência, benevolência e perdão. Se eu não entendo o próximo ou o outro como um espírito que está em crescimento e que daí precisa dessa visão para que a gente possa conviver e de alguma maneira estabelecer uma harmonia para avançar, se eu não consigo enxergar o meu irmão como um espírito em crescimento, eu não sou caridoso e, portanto, também não vou me tornar um espírito evoluído, não vou me redimir. Muitas pessoas entendem a caridade só como a primeira parte, né, que é a benevolência. E dentro da benevolência ainda doar bens materiais. Uma cesta básica, por exemplo, para ser bem prático. Não que não deva, né? Mas é muito mais do que isso. A benevolência é mais do que entregar uma cesta básica. Então, a soma de todas essas atitudes que estão explicadas na obra espírita nos levam à caridade e então nos levam à evolução. E o tema de hoje fala especificamente sobre o perdão das ofensas, né? E sobre nós entendermos que na verdade nós não temos inimigos. É uma ilusão. Nós temos falta de entendimento entre nós, falta de conhecimento da verdade, que acaba sendo traduzida por essa palavra aí que a gente chama de inimigos.
mas tem consequências, né? Se a gente atuar dessa forma, tratando o outro irmão como um inimigo e vice-versa, nós vamos ter consequências tanto na vida de encarnados, como nas relações que existem entre os encarnados e desencarnados. Muito bem. Na primeira parte, no primeiro subtítulo, né, nós temos ali retribuir o mal com o bem. Tem duas parábolas do Cristo. Ele diz assim em São Mateus, né? Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Na lei mosaica, né, na lei anterior. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem isso também, né? As pessoas de má vida também não têm amigos, não gostam uns dos outros. E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também. Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então Jesus nos pede, né, que nós não tenhamos ódio, nem rancor, nem desejo de vingança com relação àquelas pessoas que supostamente seriam nossos inimigos. Como a gente viu, um ato sublime, talvez o mais difícil, né? Ser benevolente talvez seja mais fácil, ser indulgente talvez seja bastante fácil, mas amar um inimigo é difícil, é bem difícil, até para quem está falando aqui na frente, né? A gente recebe os temas para falar e corta na carne também, né? Basta a gente fazer um pequeno exercício que a gente às vezes coloca nessas palestras, né? Se entrasse por aquela porta ali o nosso pior inimigo, ou aquele que nós temos pelo nosso pior inimigo, aqui na Casa Espírita para ouvir a palestra conosco e conviver aqui na Casa Espírita, engajar-se no movimento, para quem é tarefeiro, né? Viesse a pedir para atuar, tem o direito, né? A Casa Espírita acolhe todo mundo. Como que nós nos portaríamos, né? Que tipo de sentimento isso faria brotar dentro dos nossos corações? Só fazendo esse exercício a gente já vê como é difícil, né? Mas não é impossível, né? Difícil não é impossível. Nós precisamos buscar uma forma de nos aproximarmos, sem que isso signifique uma convivência, porque a convivência muitas vezes é impossível, mas o sentimento precisa ser aliviado de alguma maneira. Então, de maneira prática, o que se recomenda? Que se pelo menos você consiga orar por aquela pessoa. No começo é difícil, né? Fazer orações por aquela pessoa. Isso vai criando um clima, uma egrégora de aproximação. Nós sabemos que nós temos irmãos no plano espiritual que trabalham por nós, ou conosco, nas nossas egrégoras, né? E na tentativa de refazer as harmonias que nós desfizemos com algumas pessoas. E essa equipe toda trabalha de maneira sutil, desde que a gente também tenha essa vontade, né? De buscar o perdão e a reaproximação, para lá na frente nós podemos ter uma convivência. Mas é preciso começar. Não consigo nem orar. Então, poxa, pelo menos uma oração. Um pouquinho de... mas não consigo orar do coração. A mágoa é tão grande que tem um problema estabelecido. Uma oração, então, decorada. Uma oração que você possa ler num livro, né? Que faça você conseguir, pelo menos, esboçar alguma reação, né? de perdão e de aproximação com aquela pessoa. O Evangelho segundo o Espiritismo, no final, tem um catálogo de orações lá. Para várias situações, né? Os espíritos pediram que fosse lá colocado. Então, dá para buscar lá algumas orações direcionadas, inclusive para inimigos que já desencarnaram, que é um outro subtítulo ali. Então, a gente pode começar fazendo orações, né? Tinha uma colega nossa lá da Casa Espírita aqui vizinha, a Sueli Caetano, ela dizia, uma vez eu assistindo uma palestra dela sobre esse tema ali, ela disse assim: imagine você entregando um buquê de flores para aquela pessoa, né? No pensamento, porque a gente sabe que o pensamento cria, que ele gera energias, que a situação depois no plano mental vai se consolidando até que você possa ter uma aproximação. Aqui no Evangelho,
como ele diz que amar inimigas é o ato sublime da caridade, uma vitória contra o orgulho e egoísmo. Geralmente, né, o orgulho e egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade, nós temos dificuldade de reaproximação por causa disso. A gente elege um ponto de honra que a gente acha que foi violado por a pessoa que nós temos por inimigo, e aí aquilo vira um muro que não permite uma reaproximação. E isso é orgulho. E quando a gente começa a tentar se desvencilhar do orgulho, a gente começa realmente a pensar diferente e tende a uma aproximação, né? Que deve ser gradual, evidentemente, né? Não é obrigado a conviver diretamente, até porque a gente sabe que as nossas energias, ou com relação às pessoas que têm algum problema conosco, ou nós com elas, não bate direito, né? A egrégora não funciona, a gente sente uma repulsa fluídica, então não é o momento ainda, né? Acaba que precisa de tempo, às vezes até de muitas e muitas existências, para poder reaproximar. A gente sabe que o amor de Deus não separa, né? O amor de Deus une, mas em algumas existências às vezes é preciso ficar distante fisicamente. Então você tem um problema com alguma pessoa, e naquele momento os dois vão estar encarnados, um nasce no Alasca, outro nasce na África do Sul, sem possibilidade de reencontro, né? Numa existência, porque precisa dar uma limpada, uma serenada no coração por outras vivências e tal, e depois volta, se encontra no plano espiritual. Essa aproximação é lenta, só que ele exige vivências em mundos de carne, que são dolorosas. Por isso que Jesus dizia, vai reconciliar com o teu, entre aspas, inimigo, enquanto estás no caminho. Porque se você procurar ter uma determinação para não arregimentar inimigos, né? Não granjear inimigos, menos existências dolorosas, menos problemas, né? Jesus sempre colocou, né? Granjear amigos, né? Não colocou lá granjear inimigos, né? Então nós temos que realmente procurar trabalhar os nossos sentimentos, e a gente consegue fazer isso a partir do momento que a gente tem a clareza, né, a respeito da doutrina espírita, que a gente vê com os olhos de floresta, de observar a floresta, temos mais existências para a frente, então as situações que ocorrem aqui transitórias a gente consegue administrar melhor. Quando ele fala do perdão, nesse capítulo, ele diz o seguinte, que nós não devemos ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então a gente tem uma relação de desarmonia estabelecida com alguém, procurar não direcionar pensamentos ruins para essa pessoa, pensamentos de sucumbência dela nas situações da vida, né? Nós devemos olhar para essas pessoas e desejar-lhes o bem, a prosperidade. É por isso que a gente diz que é um exercício bastante difícil, né? Não devemos perdoar com reserva mental, perdoar com condições, né? Não pode ter nenhum tipo de condição. Nós não devemos colocar barreiras para uma reconciliação. Se o inimigo tenta se aproximar, né, essa pessoa que tem alguma desarmonia conosco, para promover uma reconciliação, você não deve opor obstáculo. Desejar-lhes o bem, né? Socorrê-los se preciso for. Alguém se coloca aqui nessa situação, se um inimigo precisasse de ajuda, você levantar a mão e dizer assim, eu estou apto a te ajudar, sem querer humilhá-lo pela ajuda que ele necessita, e sim por amor, né? Porque de repente eu posso dizer assim, não, eu vou te ajudar para você ver como é que é, viu? Aquela vez que você me aprontou, está aqui a minha mãozinha para você agora para levantar. Isso zera o teu crédito com relação à tua evolução espiritual, né? Ajudar por amor. Não atacá-los nem por palavras, nem por atos. A gente às vezes fofoca, calúnia, né? Cria problemas para aquela pessoa de uma maneira indireta, também recebe os efeitos da lei de causa e efeito. Tem muitas pessoas que acham que a lei de causa e efeito atua só em crimes, entre aspas, crimes grandes, homicídio, estupro, latrocínio, isso e aquilo, né? Mas um mau pensamento dirigido a uma pessoa incide na lei de causa e efeito e vai ter o retorno proporcional, né, ao agravo, né, aquilo que a gente faz. Então, não atacar esses inimigos nem por palavras nem por atos, então fica em silêncio, fica à distância, né? Mas, como diz o Evangelho, para o incrédulo isso é um contrassenso, soa como fraqueza você perdoar um inimigo. Mas a pergunta que surgiu no momento que a gente estava preparando o texto ali, Jesus era fraco? Vocês consideram o Cristo fraco? Não, né?
Um espírito daquela envergadura, como a gente colocou, não era fraco. Ele nos demonstrou a sua força através da capacidade de perdão. Mas o mundo aqui, do dia a dia, cobra de nós uma reação instintiva quando o inimigo ou quando alguém vem nos afrontar. E, inclusive, faz pressão para que você reaja com toda a brutalidade que um ser humano pode ter, um ser humano ainda não redimido. E nós devemos, então, com muito vigor, resistir à reação. Mas, quando nós agimos dessa forma, conforme diz no Evangelho, nós vamos ser vistos como covardes. Então, a pessoa vem e afronta você, a sociedade cobra que você retruque. Se a pessoa te dá um tapa, a sociedade cobra que você dê outro. Né? Mas o cristão verdadeiro é aquele que não age dessa forma. Se policia para não fazer o revide imediato. Cuida dos seus sentimentos. É porque esse sentimento também não resolve nada. O sentimento de retorno, né, que a gente acha que na verdade é um retorno, na verdade é um agravo para os nossos problemas. Mesmo Emmanuel sempre colocou isso, né, que mesmo a reação nossa tempestuosa diante de uma agressão recebe a reprimenda da lei de causa e efeito da mesma forma. É óbvio que a gente está falando aqui não é fácil, como a gente comentou, né? Esse tema é complicado. Mas o que nos diz o Evangelho, né, que é uma meta, é nós não cedermos a essa pressão mundana da reação instintiva contra as agressões que nos são feitas. Mesmo sabendo que o mundo vai olhar para você, esse cara é um bobo. Aprontei aquilo para ele e ele ficou silente, ficou em silêncio, não respondeu, não revidou. Mas isso, antes de ser um sinônimo de fraqueza, é um sinônimo de força espiritual. Né? E diz aqui no Evangelho que o espírita tem que realmente ter essa visão diferenciada, né? E que o espírita que anda no caminho da vingança não merece ostentar o estandarte de espírita. Então é totalmente proibido a quem adota a doutrina espírita como uma religião, né? Uma prática de evolução, ter condutas nesse sentido. O espírito é bem duro, né? Muitas vezes no Evangelho a gente vê assim, reprimendas bem fortes com relação às condutas nossas. Não merece ostentar, entre aspas, a farda, né? Ou levantar o estandarte de espírita ou cristão, aquele que se dirige ao outro no sentido de estabelecer uma vingança. Né? Porque a lei, como a gente viu ali, é do perdão. Acima de todas as coisas, o perdão é incondicional. Né? E é também uma prova de paciência e resignação, como coloca no Evangelho. Porque você é testado todo o tempo, né? Naquilo que te falta. Você nunca vai ser testado pela equipe espiritual que quer a tua evolução naquilo que você já domina. Se você é paciente, não vai ser testado na paciência. Até vai ser atacado em sua paciência, mas não vai nem sentir, porque você já é paciente. Né? Então, nós vamos ser testados em nosso orgulho e egoísmo para medir as nossas reações. Então, essa situação das inimizades, elas são provas de paciência e resignação. É uma resignação operosa, né? Mas não é uma leniência, deixa eu me bater, não. Você reage com o Evangelho na mão. Né? Mas sempre demonstrando que você sabe que alguma coisa você deve ter feito para receber ou passar por aquela situação. Se não nessa vida, em vidas anteriores. Esse tipo de pensamento e a crença efetiva na reencarnação ajuda muito a nós trabalharmos essa questão das inimizades. Porque nós sabemos que a família, 99% das famílias são acertos, ajustes de situações de vidas anteriores. Então, se a gente tem essa condição, esse conhecimento, né, já nos deveria motivar a reagir diferente a situações que nos acontecem no dia a dia. Inimigos assim atrozes, né, de muitas e muitas gerações, muitas vezes são colocados nos berços das nossas casas. São nossos filhos, ou são nossos sobrinhos, ou vice-versa. Né? Mas ali naquela condição frágil de acolhimento, ninguém lembra o que é o que. Depois adiante, alguma situação da natureza do espírito vai se revelando. Mas daí já passou um certo tempo que você pode administrar. Né? Então, quando nós agirmos dessa maneira, com paciência e resignação, com esse entendimento aqui, de amar os nossos inimigos, nós vamos efetivamente estar demonstrando engrandecimento
E esse engrandecimento espiritual faz com que nós venhamos a nos desconectar desses sentimentos de inimizade. Daí fica mais fácil de administrar. Em especial no segundo item ali, que fala dos inimigos desencarnados. A gente acha que faz a inimizade aqui e morreu, como coloca no Evangelho, né? Acabou o problema. E quando na verdade a gente sabe que não é assim que funciona. A pessoa desencarna e leva para lá o ódio, o destempero, aquela situação de revanche, a vontade de vingança permanece com o irmão lá no plano espiritual. E ainda se permanecesse, mas ele não tivesse acesso, seria uma condição. Mas eles têm acesso a nós e ainda tem uma vantagem, que é a invisibilidade. Não podem ser vistos. Então muitas vezes nós devemos, porque essas reações de vingança são uma prova, né? Temos que nos saldar essa dívida, e ela vem através às vezes de situações que nós chamamos de obsessão, de irmãos que nós no passado tornamos nossos inimigos por alguma situação que possa ter acontecido lá. E daí as coisas começam a não avançar, né? Muitas vezes, muitas pessoas que vêm no atendimento fraterno se queixam: minha vida não dá certo, nada funciona, aqui eu tento, abro um negócio, não dá, aqui eu vou para o outro lado, não funciona, para cá, para cá. E às vezes são atuações de irmãos no plano espiritual trabalhando lá efetivamente para que as coisas não deem certo. E você não consegue entender por quê, acha que é consigo mesmo, né? E na verdade tem atuação externa, tudo provocado por inimizades do passado. Isso nos trabalhos que a gente faz de desobsessão, né? Quando a gente conversa com o espírito ali, o atendido pede um auxílio e existe essa possibilidade, 99,99% das vezes o problema é de vingança. A gente vai sondar por que o espírito está se comportando daquela forma. É porque no passado esse que está aí deitado aqui na maca, que está com esse corpo aqui, não é essa pessoa boazinha que está aí. É um espírito que tem um problema, que me causou dor lá no passado, e começa a contar o que foi que fez. A gente pede para a espiritualidade levar ele para um passado ainda mais remoto, e aí se revela que as situações se inverteram. Então quem é vítima, ora é vítima, ora é algoz, nas existências sucessivas. E o que isso demonstra? Demonstra que a vingança vira uma bola de neve gigantesca, que não vai acabar nunca se as partes não buscarem o perdão. Então 99,99% das nossas dores, dá para afirmar assim, com bastante segurança, dizem respeito à nossa conduta errada com relação a nossos irmãos. Nós vamos posicionar 10 vidas para trás, numa determinada situação, criei um entreveiro lá com uma pessoa, e desencarnamos, um reencarnou, outro ficou no plano espiritual com aquela sede de vingança e me acha. E por que ele me acha? Porque eu devo. Então a gente tem lá em Kardec, ele fala bem claramente, né? A obsessão é uma prova. Ninguém paga nem um centavo a mais do que deve. Se você está passando por uma situação obsessiva, de interferência de um irmão do plano espiritual sobre a sua vida, é porque você tem uma dívida e a dívida é com ele. E como é que faz então? De que maneira a gente chega nesse irmão para pedir o perdão? Lembra que Jesus falou que é para reconciliar enquanto está a caminho, que é mais fácil? Primeiro passo. Está com mágoa de alguém, está com algum problema com alguém agora, o quanto antes resolver o problema. O mais rápido possível, da maneira que o Evangelho pode nos orientar. Começa com oração, vai tentando. E o perdão é um ato unilateral, você vai lá e pede, se a pessoa não quiser administrar isso, fica com ela o problema. Mas você tem que perdoar. Depois, se você perdoar e evoluir, aquele espírito que deveria incidir sobre você na obsessão não te alcança mais em termos de vibração e de elevação espiritual. É porque você já se melhorou, mas precisa ter iniciativa. Então, a partir desse momento, quando há um desencarne estabelecido, há um problema maior para nós estabilizarmos a vida, com relação à incidência da obsessão, né, que vai buscar alguma cobrança com relação a nós, na existência atual. Então é preciso trabalhar isso enquanto nós estamos aqui encarnados. Depois que nós desencarnamos, aí a situação muda um pouco.
aí a nossa conduta de reforma íntima, a nossa melhora, vai auxiliar no estabelecimento de uma nova harmonia, de um equilíbrio. Mas, como diz Kardec, é preciso perseverança. Demora. Não é assim como ligar e desligar um aparelho, um interruptor de luz. É por isso toda a facilidade que Jesus disse: granjeai amigos e reconciliai enquanto estás no caminho. Depois que se estabeleceu o problema, daí fica cada vez mais difícil. Não impossível, mas mais difícil. Então, evangelização, para desconectar com o irmão, a vinda à casa espírita, o aprofundamento no estudo, e em especial a prática de atos de amor e de caridade, vai ajudando, né, a gente a conseguir estabelecer essa questão do amor com relação àqueles que já se foram, né, para resolver esses problemas. Então, a morte não interrompe nenhuma inimizade que a gente possa ter adquirido aqui na nossa convivência. Muito pelo contrário, né? Às vezes até acirra, porque há uma vantagem, né? Se o espírito está com um espírito de vingança e está desencarnado, incidir sobre você que não pode ver o que está acontecendo. Muito bem, então a evangelização é isso que nós estamos fazendo aqui. Liberta, ressintoniza, ajuda no encaminhamento e ajuda no ato de perdoar. É uma instrução diferente que nós temos para termos uma atitude efetiva de perdão. E conforme nos diz o Cristo, se alguém nos bater na face direita, nós devemos apresentar a outra. Que outra face? A face do Evangelho. Jesus, então, nesse capítulo do Evangelho, não proibiu a defesa, mas proibiu a vingança. A vingança não é uma determinação do Cristo, e sim, nós temos o direito de nos defender das situações que ocorrem conosco, mas nunca no sentido de causar mal para o outro. Senão não teria sentido as leis criminais e civis, né? O sujeito então é um homicida, vai ficar solto. Não, a lei da terra diz que o homicida, quando tem a prova, passou lá pelo juiz, foi condenado, ele tem que ser recolhido à prisão. Então isso é um mecanismo de defesa da sociedade para conosco. Por fim, o Evangelho aqui fala da vingança, do ódio e do duelo. O ódio nós colocamos aqui, né? É aquele desejo de causar mal a outra pessoa que nós devemos eliminar de todas as formas. E numa mensagem psicografada que nós recebemos com relação ao tema duelo, o duelo no Evangelho segundo o Espiritismo é o duelo de antigamente, onde as pessoas armadas, né? Você me afrontou, vamos lá no pôr do sol, iam lá e se atiravam aquele que acertava o outro e matava, era feita a justiça divina naquela época, né? Hoje praticamente não existe mais isso, mas o duelo que tem é outro. Hoje o duelo são disputas de poder, né? Políticas, ocorrem também nas casas espíritas, ocorrem em outros templos, ocorrem dentro de grupos onde tem pessoas, existem disputas de poder. As pessoas tentam colocar as suas opiniões e fazer com que a sua opinião prevaleça sobre a do outro, e daí começa uma situação de duelo, né, numa tentativa de estabelecer um poder de mando sobre outra pessoa. E a psicografia dizia o seguinte, ou diz o seguinte: nossas convicções não devem ser utilizadas como espadas para digladiarmos com os nossos irmãos, e sim como buquê de flores para encontrarmos pontos comuns para o nosso crescimento. É tempo de fraternidade. Então, quando nós temos uma convicção, um pensamento diferenciado com relação a outra pessoa, a gente deve procurar conhecer os pontos de vista e administrar então a nossa evolução com relação aos entendimentos. Nunca usar a nossa opinião para bater no outro, e sim para buscar um entendimento comum e um crescimento então das pessoas que estão ali naquele relacionamento, né? Então o duelo hoje não existe mais no formato como está colocado no Evangelho, e sim nessas nossas relações sociais, né? Uma certa vez no supermercado, eu estava andando lá em Rio Negrinho, e eu fazia caminhadas pela cidade e passava perto de um supermercado e tinha uma vaga. O supermercado estava com o estacionamento repleto e tinha uma vaga apenas. E essa vaga foi disputada por duas pessoas. Um senhor com a sua senhora dentro do carro e um moço. E o menino chegou antes, mas ele viu que o senhor com a sua esposa estavam parados para estacionar, só não tinham feito o estacionamento porque tinha trânsito, né? E ele, o mais novo ali, resolveu de colocar o carro na frente, como se estivesse
feito uma afronta ao senhor de mais idade, né? E esse senhor de mais idade reagiu violentamente. E eu ali parado na calçada com o celular na mão já pronto para chamar a polícia, porque eu vi que a coisa ia ficar feia ali. Ia haver uma briga. Ele saiu do carro e tentou arrancar o moço pelo vidro. O senhor de mais idade. Estava muito bravo. E começaram a bater boca e eu fiquei olhando ali. Mais pessoas pararam à volta, né? E todo mundo observando, vendo aquilo, o que ia dar aquilo. E o menino daí, acho que, graças a Deus, né? A espiritualidade iluminou, acendeu alguma luz lá. Ele deixou o ato de violência e fechou o vidro, deu ré no carro, calmamente saiu e foi embora. Daí o senhor entrou no carro dele de volta, colocou o carro na vaga que ele achava que era dele. Né? Ponto de honra que a gente falou agora, o senhor se sentiu afrontado por aquela atitude, só que reagiu com violência. Né? Mas o mais engraçado de tudo isso, se é que dá para chamar de engraçado isso tudo, é que depois que ele estacionou o carro, ele foi fazer a compra dele. Ele saiu do carro e foi na direção da porta do supermercado, que é uma distância daqui, mais ou menos lá na sala de evangelização infantil. Vão livre, assim, dá para todo mundo observar. Né? E ele foi andando na direção da entrada do supermercado assim, ó. Ele andava com as mãos assim. Ele andou assim. Isso na hora já me lembrou como se ele tivesse no faroeste, armado com duas cartucheiras. Então assim, ele não percebeu isso, mas eu notei, né? Talvez a espiritualidade tenha dito assim, olha lá. Ele estava numa atitude de duelista, de preparado, né? O corpo dele estava preparado para a briga. E o moço que afrontou ele, né, supostamente, tinha 2 metros de altura. Era um rapaz bem grande, assim, e ele já um senhorzinho de menor estatura. Mas eu achei interessante a forma como o espírito reagiu. Né? A natureza do espírito dele era uma natureza de arrivismo, né? Que realmente ele estava pronto para tomar uma atitude extrema ali, o que ia causar um problema gigante, né? Para ele, para os dois, na verdade, em vidas avante. Então essa sensação de a gente reage assim, e a nossa meta como espíritas, quando a gente é provocado, é não reagir dessa forma. Essa é a parte mais difícil da nossa evolução como seres espirituais. Controlar os nossos instintos, a resposta imediata a uma atitude do outro. A parte mais difícil. Se a gente conseguir administrar isso, a gente vai mais rápido, né, para os graus de evolução maiores. Então, é isso que eu tinha para hoje. Agradeço a paciência, né? E espero logo estar aqui outra vez para a gente conversar.